Boa noite, meus amigos. Muito boa noite. Um prazer ter vocês aqui novamente. Deixa eu ver aqui o Facebook, o que eu consigo fazer. Esperando pronto. Ladeira chegou. Calmo, vamos lá, vai dar tudo certo. Pronto, Boa noite. chegamos. Boa Tivemos um pequeno, noite. tivemos um pequeno problema técnico com o computador aqui. Eu não consigo colocar a câmera para funcionar. Nem a do computador, nem o webcam. Então vai ficar meio complicado. Acontece nas melhores famílias. Família. Nossa, Sempre toda semana tem um probleminha, né? Toda semana tem uma acontece alguma emoção coisa. Uma emoção diferente. diferente. Pois é, mas para testar a nossa fé. São as Exatamente. provas, para ver se a gente passa calmo e tranquilo. E aí? Relaxa, Ah, respira, vamos fazer a nossa respiração. vamos Para fazer. você relaxar, conectar com a espiritualidade, convidar todo mundo a respirar. Inspira, retém e expira. Mais uma vez, inspira, retém, expira. Senhor Jesus, te agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo a oportunidade de conseguirmos ter pelo menos o Instagram aqui junto com Ladeira, graças a Deus. Obrigada, Senhor, pelo estudo de hoje, que nós possamos nos manter conectados com os guias dos nossos mentores, para que a lição saia da forma como estudada, programada, da melhor maneira possível, sendo intuídos e através da sua inspiração nós possamos passar o melhor que for. Te pedimos mais ainda inspiração, calma e que nos ampare sempre, Senhor. Continue nos amparando sempre, hoje e sempre, graças a Deus. Então vamos lá. Pronto, meu amigo. Então Vamos vamos lá. lá. Então vamos lá. Começando o nosso estudo, né, voltando a estudar o Paulo Estevam, nós estamos no capítulo 2, né, e semana passada nós estávamos relembrando um pouquinho a situação, a família, né, de Gesiel, Gesiel, Abigail e Yoshedeb, eles estão presos, né, e a gente está no diálogo de Gesiel com Abigail enquanto o pai está dormindo, né? E aí a gente viu algumas passagens, né, a gente falou do estudo que eles haviam feito, aquela comparação com o estudo da aproximação dele, de Moisés, da Terra Prometida, mas que não consegue alcançá-la. Falamos um pouco daquela, vamos dizer assim, indignação é uma palavra muito forte, mas aquele incômodo que Gesiel sentia com relação a toda a questão deles estarem naquela situação mesmo sem ter responsabilidade alguma, né? E Abigail vai acalmá-lo, né? E agora ela que está falando, né? Ela começou dizendo que ela sempre desejaria fazer algum bem. Nós comentamos isso semana passada. O desejo de fazer algum bem material, ou seja, de praticar a caridade, mas não tinha dinheiro, não tinha bens para que pudesse ajudar aqueles que estavam precisando. E a gente comentou uma fala dela muito interessante quando ela diz assim, que foi útil a prisão. Não será uma felicidade nesse mundo podemos sofrer alguma coisa por amor a Deus, por amor de Deus? Quem nada tem, ainda possui o coração para dar. Estou convicta que o céu nos abençoará pela nossa resolução de servi-lo com alegria.
Então ela entende que a prisão deles, né, é como se fosse assim, uma manifestação do amor a Deus, né? Fala do sofrimento como uma forma de nos aproximar de Deus. E nós trouxemos semana passada um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, quando o espírito Lacordaire vai falar sobre o bem sofrer e o mal sofrer, né? Porque assim, eles estavam naquela angústia sobre o que lhes aconteceria, né? Estavam na prisão, sem saber direito o que o Licínio faria com eles por conta do incêndio na propriedade dele, né? Então, e nós podemos trazer para a nossa vida essa perspectiva. Muitas vezes, alguma coisa muito importante que vai acontecer na nossa vida, nós nos dá essa aflição, né? O que vai acontecer amanhã? Né? Nossa, eu tenho uma entrevista, eu tenho uma pessoa querida que vai passar por um processo cirúrgico ou que está internada no hospital. O que vai acontecer amanhã? Né? Isso é uma questão de sofrimento. Traz para a gente um sofrimento. Mas como sofrer? E aí é isso que talvez a Abigail esteja falando, né? Apesar do sofrimento deles estarem na prisão, aquele sofrimento vai ser proveitoso, e assim, é a esperança que a gente tem, é que seja proveitoso de alguma forma, mais à frente. E aí muitas vezes as pessoas dizem que o espírita sofre sorrindo, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Né? O espírita sofre sorrindo, né? Mas não entende que eu vou fazer o que diante de um sofrimento? E nós estudávamos hoje, cadê o livro? O livro Pão Nosso, né? Quando tem um trecho do Evangelho, que é quando Jesus é apresentado ao endemoniado epilético, né? Que é aquela criança, aquele jovem, né? Que o pai falava assim, o espírito, o demônio joga ele na água, joga no fogo, né? Seus discípulos tentaram curá-lo. Ai, meu Deus, cadê ele? Está aqui. Seus discípulos tentaram curá-lo, mas eles não conseguiram. E aí Jesus tem uma frase muito interessante quando ele diz assim: todas as coisas são possíveis ao que crê. Olha que interessante. O pai desesperado, o pai orando, o pai pedindo ajuda de todas as formas, mas ele não consegue fazer isso pelo filho. E aí Jesus, quando ele pede a Jesus, Jesus diz assim, todas as coisas são possíveis ao que crê. Aquele que acredita. E olha a fala do pai. Eu creio, socorre a minha falta de fé. Então o que aquele pai vai dizer? Eu acredito, mas a minha fé ainda ela é pouca para que eu consiga superar aquele objetivo. Então peço a Jesus, ajuda essa minha falta de fé, fortalece essa minha fé, para que eu acredite que mesmo diante desse sofrimento, eu vou ser feliz mais à frente. Que esse sofrimento vai ser uma forma de eu aprender. Vai ser uma forma de eu entender qual é a vontade de Deus, quais são os seus desígnios. E acho que um pouco vai na questão, quando a Abigail vai falar sobre isso. Penso que foi útil a nossa prisão. Ou seja, ela entende que esse sofrimento vai ajudá-los de alguma maneira. E a gente vai ver que sim, né? Né? É o que dizem de que Deus escreve certo por linhas tortas. Nunca são tortas. As linhas sempre são certas. Nós é que lemos torto. Nós é que não enxergamos, né? A gente que lê assim. Mas para Deus está tudo certinho. Né? É aquela história do bastidor, né? Quando o pessoal antigo costumava fazer aquele tricô, né?
no bastidor, Sim. e aí quando a criança sempre olha de baixo, né? Aí vê aquele monte de linha, tudo esquisita, né? Aí ele fala assim, mãe, não tô entendendo nada. Aí a mãe, peraí. Aí pega o garoto, bota da visão dela. E aí quando ele vê que tá tudo direitinho e forma uma linda figura ali. A nossa vida é mais ou menos essa. Por isso é que a gente precisa ter sempre a confiança em Deus. E é isso que Lacordaire fala, né? Quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia a todos os sofredores, porque os que estão neste mundo sofrem, seja estejam num trono, estejam na miséria. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Né? É muito interessante essa passagem, que aí, assim, é a maneira que nós temos de explicar aqueles que dizem assim que o espírita sofre sorrindo. Né? Mas esse sofrer sorrindo é o sofrer bem. Né? Porque eu compreendo as provas que me são colocadas. Eu compreendo que aquilo que eu estou passando hoje é resultado das escolhas que eu fiz em algum momento. Então, quando eu entendo isso, eu vou passar com mais resignação por toda a situação pela qual estão passando. Né? E aí, Lacordaire continua dizendo que a prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Né? Então, por exemplo, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, e aí tem uma fala, e assim, quando eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais sobre o Pai Nosso, né, que Kardec desenvolve no Evangelho segundo o Espiritismo, e tem um livro de, acho que Rodolfo Caligares, que ele fala do Pai Nosso, você assim, eu não tenho condição mais de fazer essa prece. Quando você entende verdadeiramente o Pai Nosso, você assim, eu não tenho condição nenhuma, eu não tenho moral para fazer essa prece. E aí o que pensar quando naquele momento diz assim, que seja feita a vossa vontade? Quantas vezes a gente aceita resignadamente esse seja feita a vossa vontade? A gente não aceita, né? A gente não aceita. A gente chora. E aí o que Lacordaire fala? Eu vou ter impaciência, eu vou ter a cólera, o desespero. Mas eu preciso vencer isso. Né? E esse exemplo, assim, no final do trecho, né, quando Lacordaire diz assim, bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm oportunidade de provar a sua fé. Aí a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Porque eles terão multiplicados por 100 as alegrias que lhes faltam na terra. Após o trabalho virá o repouso. E esse trecho final exemplifica bem a postura da Abigail. Né? Quando ela vai colocando essa fala. Quem consegue, meu Deus, assim, né, pensando só em Madre Teresa, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, que vai lá com toda essa fé fortalecida, cumprir a sua missão com toda a dor, porque, tipo assim, não passa na minha cabeça, por exemplo, de Irmã Dulce virar para Deus assim, poxa, eu cuido de tanta gente doente aqui, você me manda esse negócio no pulmão? Não entra, eu não vejo uma coisa dessa, sabe? Mas eu acredito que em algum momento possa ter assim uma pequena, né, um medo. A gente pode apresentar um medo. Então, por exemplo, a gente fala muito do Chico, né, do Chico. Aquela cena do avião é a grande representação, né? Verdade. Aquele momento do avião, assim, aquele momento onde ele perdeu toda a fé, né? O medo de morrer, né? E aí quando Emmanuel vai falar assim, não, e daí se morrer? Mas que morra com dignidade. Né? Uhum. Então, assim, é isso que é esperado de nós, de cada um de nós, né? Que nós possamos ter esse equilíbrio. E aí eu acredito, assim, eu não duvido que por algum momento, mesmo esses personagens, por exemplo, o próprio Paulo passou por momentos desses. Né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente
que ele é como se ele desabasse. Como assim? Eu não vou suportar essa missão que me foi dada. Eu não vou conseguir. E esse momento onde eu digo assim, eu não vou conseguir, onde ele sente que o peso sobre ele é muito grande, provavelmente Madre Teresa viveu. Provavelmente Irmã Dulce viveu. Né? Mas assim, qual é a diferença? É que esse momento levou 1 minuto, 2 minutos. Logo depois ele restabeleceu. Revigorado. Né? Respirou fundo e vida que segue. Né? Nós permanecemos nesse ciclo por muito mais tempo. Está aí a grande diferença. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, todos que estão aqui, exceto Cristo, têm coisas a fazer aqui. Tem trabalhos, tem provas a passar e a experimentar aqui. Né? Então, assim, é natural, é normal, não é nenhum absurdo a gente pensar uma coisa dessa. Que todos todo aqui... medo de Pedro quando Jesus foi preso, né? Todo medo que veio, que levou a negar o Cristo, sendo que tinha jurado amor 5 minutos antes. Jurou amor 5 minutos antes. Virou a esquina, não te amo mais não, nem sei quem você é. E o que acontece com ele? Aí vem a grande lição. O que acontece com ele depois? Quando ele se arrepende, quando ele percebe o erro cometido, aí ele vê assim, eu não posso mais repetir isso. E aí a gente até comentava na outra live, que Pedro é o grande exemplo da caridade depois de Jesus. Eu acho que ninguém na Terra representa tão bem o exemplo da caridade. Assim, se eu pensar em caridade, em quem eu vou pensar? Pedro. Depois de Jesus, Pedro é o grande exemplo da caridade. Na minha humilde opinião. Né? Pode ser que tenha outros, né? A gente pode pegar outros grandes exemplos, mas acho que Pedro foi o grande exemplo, o grande modelo de caridade. Se nós não quisermos pensar em Jesus, podemos pensar em Pedro como esse grande exemplo. Sim, sim. Então vamos prosseguir. Ô, Ju, tem alguma coisa? Uma Teresa eu vi uma vez um padre que é biógrafo, escreveu um livro sobre ela, e ele comentando assim, que o que mais chamava a atenção de Madre Teresa, para quem estudava Madre Teresa, era que ela sempre tinha um semblante triste, sempre tinha um semblante como se ainda não fizesse o suficiente, né? Como se ainda aquela coisa assim do talvez assim, não estou fazendo ainda a minha parte, ainda está faltando, não estou satisfeita, não estou feliz, mas a interpretação dele, né? Na minha interpretação assim de leiga mesmo, assim, de que nem fui biografar Madre Teresa, mas que eu acredito que seja mesmo a força da tarefa, né? Da disciplina, do rigor da disciplina, creio eu. A Josiane comenta lá, né? Pensa em Chico. Chico também é um grande exemplo. A gente vai encontrar Francisco de Assis, né? A gente vai encontrar, se a gente começar a estudar um pouco a história, né? Desde a época de Jesus, a gente vai encontrar grandes exemplos da caridade. Grandes exemplos, grandes modelos. Então, assim, a gente citou aqui alguns que a gente pode usar como referência para a nossa vida. Né? Grandes que sofreram, mas entendendo a razão pela qual sofreram e não abriram mão das suas provas. Né? O próprio Chico, muitas vezes, ele lamentava, né, diante de Emmanuel, né, a dureza pela qual ele estava sendo colocado. Né? Quantas vezes ele reclamou disso? Tem outro grande exemplo, que é Jerônimo Mendonça. Né? Jerônimo, quantas vezes ele reclamou com Chico? Né? Que reclamava da sua dor, do seu sofrimento. Né? Mas mesmo assim ele fez um trabalho espetacular de divulgação. Alguém que não andava, alguém que não enxergava,
alguém que vivia em cima de uma maca, rodando o país, fazendo palestras motivacionais, falando do evangelho com toda a sua beleza, uma pessoa que não saía de cima da cama, né? Então, assim, nós temos grandes... Mas ele sofreu, e como? Sofreu muito, né? Reclamou, em determinados momentos ele reclamou, né? Uma vez ele foi com o Chico e falou assim, aí falou, o que houve, irmão? Chico, eu queria paz. Aí o Chico, não posso te dar paz, mas você vai ganhar uma pá para continuar trabalhando. O que eu posso te dar são paz para que você continue trabalhando, não uma paz, mas várias paz, né? Então, é a questão, e com isso ele aprende, né? Ele aprende a questão do trabalho, né? É isso que vai nos tirar dessa condição de reclamação, é o trabalho. E é por isso que Madre Teresa, Irmã Dulce mergulharam nesse mundo, mergulharam nessa questão da caridade, né? Chico, Divaldo, e aí a gente pode citar, a gente passaria a noite aqui citando esses exemplos. Citando exemplos. E a Socorro fala, né? O Chico dizia assim, uma formiguinha, né? Ele dizia que era um cisco, né? Ele até se colocava menor do que uma formiguinha, mas, enfim, era o... fazia parte dele. E é o que cabe a nós, fazer a nossa parte na questão do trabalho. Mais à frente, né? E aí eles continuam esse processo, e aí a gente vai voltar a uma questão que nós estudamos lá atrás, né? Abigail vai perguntar a Gesiel por que será que os filhos da nossa raça, os hebreus, são perseguidos em toda parte, provando injustiça e sofrimentos. Quer ler, Juliana? Quer continuar? Leio. Senão só eu falo. Suponho, respondeu o moço, que Deus o permite, a exemplo do pai amoroso, que para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes, enquanto os outros povos amortecem forças na dominação pela espada ou nos prazeres condenáveis. Nosso testemunho ao Altíssimo pelas dores e amarguras multiplica em nosso espírito a capacidade de resistência, ao mesmo tempo que os outros homens aprendem a considerar, com o nosso esforço, as verdades religiosas. Acho de um conhecimento tão grande isso aqui, né? Foi. Realmente. E é interessante quando ele fala assim, o exemplo do pai amoroso que, para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. Quem aqui é filho mais velho sabe, né? Pior que a minha mãe está aí, né? Dona Elza, pode contar para nós. Né? O filho mais velho é sempre o desbravador, né? É aquele que vai começando, para depois os outros irem aproveitando. Então é essa comparação que Gesiel vai fazer, né? Para educar os filhos mais jovens, toma por base os filhos mais experientes. Seu irmão faz isso, seu irmão faz aquilo, você não sei o quê, sempre acaba sendo... Quer dizer, mas é interessante ver que o filho mais velho também apanha, porque não tem ninguém como referência e vai ter que aprender. E depois que ele entra na linha, ele serve de modelo para os outros, né? Então essa a ideia que Gesiel coloca. E olha, isso aqui é muito interessante, né? Por que ele diz que o hebreu é como se fosse o filho mais velho? E aí a gente volta lá em Emmanuel, a caminho da luz, quando traz o povo hebreu como sendo uma das raças degradadas de Capela. Só que, leia o texto, né? No livro A Caminho da Luz, o que Emmanuel fala do povo hebreu? Que aí a gente vai conseguir entender até o que Gesiel vai falar. Emmanuel diz... Vai. Dos espíritos
degradados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Então, Examinando esse povo... você quer perguntar? Então, olha aqui a fala de Gesiel, exatamente aqui nesse trecho de Emmanuel. É a fala de Gesiel. Os hebreus constituíram a raça mais forte, mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Então, é o filho mais velho, que já com conhecimento, já trazendo uma ideia, vem para ensinar a todos os outros povos mais ignorantes, mais novos que estavam aqui no planeta. Isso. Vai lá. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar, aí vem a queda, né, a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredoura. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Então você vê que Emmanuel morde e assopra, né? Elogia então... e dá uma solução. Mas é a pura verdade, né? Então, quando ele fala assim, então o que ele fala dos hebreus? Eles tinham a certeza num Deus único. Foi o único povo que acreditava num Deus único. E aí, quando a gente volta no Antigo Testamento e vê a história de Abraão, né? E é interessante que Abraão se chamava Abrão, né? E o pai segundo a história, o pai de Abrão, ele tinha uma loja de esculturas de deuses, que eram os deuses cultuados na época, né? E num determinado momento, quando o pai sai da... E Abrão tinha essa ideia do Deus único. É como se aquilo estivesse dentro dele. E aí, quando o pai sai num determinado momento, ele pega um pedaço de madeira e quebra todos os ídolos dentro da loja que o pai vendia. E aí, quando o pai volta, ele pega aquele pedaço de pau e coloca num lugar de destaque. Aí, quando o pai volta, o que aconteceu aqui? Quem quebrou os ídolos? Aí Abrão aponta assim, foi ele, apontando para o pedaço de pau. Foi ele, porque ele é maior do que todos esses. Dando a ideia de que um Deus era mais forte do que todos. Então, e a partir de Abrão, vai começar toda a história, toda a saga do povo hebreu. Tá? Então, eles tinham a certeza na existência do Deus único. Né? Mas, aliado a essa certeza do Deus único, era o seu orgulho. E a gente vê isso. Essa obra, A Caminho da Luz, ela foi escrita antes de 48, quando teve a criação do Estado de Israel. E aí, no final, percebe-se, quando Emmanuel fala assim, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. E a gente vê que ainda hoje a gente vê o próprio Estado de Israel ainda um tanto quanto exclusivista.
O próprio povo ainda é exclusivista, com muitos dos seus conceitos, com muitas das suas ideias, ele ainda é exclusivista. Mas Emmanuel vai dizer, não podemos negar, né? Nós não podemos negar a importância dele, mas que ele isso respeitando o contexto da época, exatamente. É a fala de Emmanuel com relação naquele momento. Era um povo que não tinha pátria, era um povo que não tinha uma terra, né? Que depois é estabelecido naquele momento. Nos enfraquece, também nos faz fortes, né? Era um problema de vaidade e exclusivismo, contudo, a força e fé que eles tinham se baseava nisso. Se não fosse esse exclusivismo, talvez eles não tivessem tanta força de sobreviver a tanta... Sim. Não se sentissem tão especiais, talvez eles não conseguissem suportar tanto, né? Talvez essa vaidade de se sentir tanto, se achar tão especial, fosse justamente o mote que lhe dava mais força ainda para aguentar mais ainda. Eu sou tão especial que Deus até me dá esse sacrifício todo, porque só eu que sou capaz de aguentar. E eles vão se apoiando, né? Eles se apoiam mesmo uns aos outros, eles vão se dando as mãos uns aos outros, só eles mesmos, no caso da época, né? Uhum, sim. Só eles mesmos, mas que isso também é a fraqueza, mas ao mesmo tempo é o que os faz ter pelo menos é o que eu vejo, né? Assim, como é que eles puderam ser tão fortes, estando tão espalhados por aí, estando tão sem terra? Gente, porque o território é muito forte. A gente não brinca aqui, não sei aí no Rio, mas pelo menos aqui na Bahia, eu cresci ouvindo aonde a gente enterra o nosso umbigo, é aonde a gente tem o amor, né? Onde a gente tem mais vínculo, que onde enterra o umbigo a gente sempre volta depois. E eles não tinham muito isso, né? Porque onde enterrava o umbigo era qualquer terra, a terra dos outros, não era deles, né? Não tinha... Então, era até para conseguir fortalecer, era o que os conectava, era mesmo o Deus. O Deus. Então, né, era um conceito de Deus. Eu acho que dá assim para a gente... Né? Por isso que morde e assopra o tempo todo. Né? Psicologicamente falando, tem essa questão do... Não tinha terra, mas a noção do Deus mesmo era que realmente os fortalecia. E ainda tem uma outra coisa, a gente estava conversando isso na live um pouco mais cedo, e o Jasso falou assim, quebrar a imagem hoje é intolerância religiosa, assim, mas talvez como todos os livros são livros simbólicos, ou seja, grande parte do que a gente lê no Antigo Testamento é algo simbólico, a gente pode ver essa atitude de Abraão como uma atitude simbólica. E uma coisa muito interessante, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, lê a questão número 1, Kardec pergunta assim, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí a gente pensa assim, vamos orar para Deus. Como assim orar para Deus? Eu vou fixar minha concentração em quê? Eu não tenho onde fixar. Então você imagina um povo que estava acostumado a ver uma imagem e adorar aquela imagem. E aí chega para esse povo e diz assim, Deus não tem representação. Não tem uma forma, não tem uma cara. Como é que eu vou orar para algo que eu não consigo imaginar como é? Então essa era assim, eu acho que se você tem uma coisa que a gente tem que dar, tem que reverenciar o povo hebreu, é isso. Ele ora para algo que não vê. Ele ora para algo que não tem. Tanto que, por exemplo, quando Moisés foi receber as tábuas, né? E aí o povo hebreu indócil, sem saber o que fazer, Moisés não voltava, e aí fala assim, vamos fazer um bezerro de ouro para adorá-lo. E esse bezerro de ouro é a representação de Deus. Um Deus que eles não viam. E aí quando Moisés volta e vê aquilo, ele fica extremamente contrariado. Né? Por quê? Porque é como se fosse a negação. Eu estou me comparando aos povos bárbaros que adoravam imagens. Mas a nossa adoração ela é diferente, porque eu não tenho nenhuma imagem, eu não tenho nada com que eu me fixe. Então o que a gente faz muitas vezes? Fala assim,
pensa em Jesus. Pronto. Aí é fácil, porque eu tenho uma imagem, cada um tem a sua imagem de Jesus, então eu consigo concentrar. Mas quando é assim, vamos orar a Deus, aí dá o curto, né? Dá aquele tilt, por quê? Como eu vou representar Deus? E talvez essa tenha sido a grande dificuldade do povo hebreu, né? De ensinar aqueles ali. É claro que eles já traziam isso de capela, com certeza isso já era um processo, né? Esse conhecimento, mas assim, imaginar que aqueles que estivessem encarnando naquele processo conseguissem compreender isso, como é que eu vou orar para algo que eu não consigo ver? Que é algo extremamente complicado, é algo extremamente difícil, né? Mamon eu não sei como é que qual foi o que o Gerson colocou aqui de qual era a referência de Mamon. Mamon era, na realidade, não era um deus. Mamon era a tradução de Mamon é riqueza. Então, quando Jesus diz assim, não podeis servir a Deus e a Mamon, esse Mamon seria, não é um Deus, é a representação da riqueza. Né? Então, assim, eu vou orar para Deus ou para a riqueza. E aí fala, né? Eu não posso ter dois senhores, porque se eu servir a um, eu vou desrespeitar o outro, e se eu servir a outro, eu vou desrespeitar o primeiro. Né? Então, por isso que Jesus manda escolher. E aí é muito interessante quando você vai encadear os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu pegar o meu aqui, que aí acho que fica mais fácil. Gente, estava aqui na minha cara. É fácil aqui, vamos lá. O capítulo 16, ele fala do... tá aqui. Capítulo 16... Né? Aí, quando você consegue entender o capítulo 16, você decide, não, eu escolhi Deus, vem o capítulo 17. Sede perfeitos. Né? Então, eu escolhi Deus, então agora eu vou aprender a ser perfeito. E aí encadeia com 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Né? Então, a partir do momento que eu sou perfeito, eu já posso me enquadrar, né? Eu posso me enquadrar naqueles que vão ser chamados e eu vou ter que continuar me esforçando para ser um dos escolhidos. Né? Então, assim, a gente precisa dar o crédito, né, para a questão do povo hebreu nesse sentido. Né? Que nos trouxe que hoje nós temos muita coisa. Nós temos ainda muitas dificuldades, né, com relação a essa questão da oração, com a questão da concentração. E no estudo do Haroldo, eu não lembro onde foi, ele vai comentar assim, porque perguntaram para ele que, por exemplo, o povo hebreu não pode comer certos tipos de animais. Né? Então, por exemplo, animal que tem o casco fendido, é uma carne impura, não pode comer, exceto o boi. Porque o boi tem um casco fendido, mas o boi pode comer. Mas por quê? Né? Aí as pessoas perguntam assim, mas qual a diferença de um para o outro? Né? Por que um pode e os outros não podem? E aí a resposta que foi dada foi a seguinte, se eles seguirem essa lei, eles seguem qualquer coisa. Então, assim, se eles obedecerem essa lei, eles vão obedecer qualquer coisa na vida, inclusive Deus. Um Deus que não existe, um Deus que eu não consigo ver, um Deus que não está representado em coisa alguma, eu consigo seguir esse Deus. E tanto é que isso foi uma forma de eles seguirem, que Pedro vai relatar um sonho que ele teve. E nesse sonho, abre-se um véu e aparecem todos os animais que são considerados impuros. E aí esse é o pensamento de Pedro, que com fome, quando olha todos aqueles animais impuros, diz assim, eu não posso comer, que são impuros. E aí ele ouve a voz de Deus dizendo assim, você está dizendo que a minha criação é impura? Então percebo por que ele fala isso, né?
Porque foi colocado para aquele povo essas normas para que eles pudessem aprender a obedecer. Que eles pudessem aprender a obedecer. Né? A Josiane vai dizer assim, Deus para mim é como o sol, que eu não posso olhar fixamente. Sua luz me faz baixar os olhos, mas eu posso sentir o seu calor. Hoje, nós não podemos olhar a Deus. Até porque os Espíritos falam, nos faltam sentidos para compreender Deus. E eu me lembro no meu tempo de escola. Eu estava numa determinada série, aí a professora estava explicando alguma coisa de matemática, que eu não vou me lembrar do que é. Aí a professora diz assim, olha, aceita isso. Porque vocês ainda você não tem um embasamento para entender o porquê disso. Ano que vem vocês vão conseguir compreender. E aí na série seguinte, quando o nosso entendimento era maior, aquilo que foi dito assim, aceita desse jeito, nos foi mostrado como é que era. E é engraçado, eu não me lembro o que é, mas eu só me lembro dessa mensagem. Aceita desse jeito. Então nós somos convidados a aceitar Deus sem vê-lo, né? Sem ter noção do que é, né? Os puros de coração. Um dia nós vamos chegar lá. Quando nós formos espíritos puros, como Jesus, porque Jesus falava direto com Deus. Tanto é que a doutrina espírita vai dizer que Jesus é o médium de Deus. Jesus falava direto com Deus. Por quê? Porque ele era, a ordem dele de espírito, ele já tinha esse contato com Deus. E não é porque ele está encarnado que ele vai perder, ele continua tendo essa conversa. Né? Então, assim, nos faltam sentidos. Para a gente ver como é que nos faltam sentidos, o espírito desencarnado, ele enxerga 360 graus. Nós não temos essa capacidade. Isso nos falta. Né? Mas como espíritos, nós conseguimos enxergar 360 graus. Então é só para a gente ter uma ideia do que nos falta ainda para compreender Deus. Né? Nós estamos ainda num mundo de provas e expiações. Mas como a Josiane diz, nós podemos senti-lo. Nós podemos sentir a sua presença à nossa volta. Né? Então é esse processo. Então essa foi a grande dificuldade do povo hebreu, de ter essa compreensão. E aí quando o Gesiel vai falar, né, que eles vieram para educar, é exatamente isso. Então nós hoje, toda aquela trajetória do povo hebreu, né, que foi o povo escolhido por Deus, para que a segunda revelação nos fosse colocada, nos fosse enviada, né? E aí eu vou entrar naquilo que a gente estava estudando essa semana, Juliana, que esta mesma uma noção muito próxima foi oferecida ao povo grego 450, 500 anos antes de Cristo, através do pensamento brilhante de Sócrates e através do gênio que foi Platão, continuando o seu trabalho, né? Nos deixando o legado. Porque quando Platão, e aí isso pode ser encontrado, né, quando ele vai colocar da sua teoria das ideias. O que é a teoria das ideias? Ele vai dizer o seguinte, tudo que existe aqui na Terra existe no mundo das ideias. Então, e lá no mundo das ideias existem muito mais coisas do que existem aqui. Então, quando alguém, em pensamento, atinge aquele mundo das ideias, e ele vê aquilo, ele consegue trazer, e isso é criado. De que Platão estava falando? Né? E ele ainda vai dizer assim, que o verdadeiro mundo é o mundo das ideias. Que este mundo aqui é ilusório. O mundo da matéria é um mundo ilusório. Que o verdadeiro mundo é o mundo das ideias. É o mundo das ideias. O que é essa teoria? E aí quando a gente ouve assim, a casa do Pai tem inúmeras moradas.
quando a gente começa a ouvir essas histórias, quando Jesus vai trazer a ideia de um pai amoroso, é a mesma ideia que Sócrates e Platão colocaram lá atrás. E o que aconteceu com os dois? O que aconteceu com Sócrates? Né? Então, a gente vai ver que essa... E por que aquela ideia deles não vingou? Porque o povo não estava preparado para dar continuidade àquele trabalho. Mas com Jesus trazendo a ideia, esse pensamento dele conseguiu dar continuidade. A gente pensa logo na parábola do semeador, né? Da terra pedregosa, exato, do terreno pedregoso, mas que é preciso plantar porque um dia vai cair uma gota d'água ali para crescer, né? Exatamente. Que é preciso continuar semeando, mesmo que seja em terreno pedregoso, porque um dia você vai achar o terreno fértil. Exatamente. E assim, é muito... E isso é muito interessante, assim, e que a gente pensa assim, mas por que veio naquele momento? Veio naquele momento, e Kardec já disse isso na Gênese, porque tudo que vem antes do seu tempo é abortado. Tudo que vem aquele antes do seu tempo não vinga. Então era necessário que a palavra... assim, no momento... o começo do desenvolvimento do povo hebreu, o começo do desenvolvimento do Deus único, veio naquele momento porque já se havia um ambiente preparado para aquela situação, para aquela circunstância, para que a ideia do Deus único fosse aceita. Ao tempo de Moisés, as leis foram duras, mas mesmo assim a ideia do Deus único vingou porque aquele povo já estava preparado para entender aquela ideia. E a ideia de Jesus veio naquele tempo porque o povo já tinha o preparo para entender. E o Espiritismo só veio no final do século XIX porque naquele momento a ciência conseguiria dar um suporte a todas as ideias que Kardec trouxe do plano espiritual. O Gerson está falando, Jesus é um espírita, é um espírito, né? Fala um espírito muito superior e pouco estudado, né? É exatamente isso que a gente vai chegar lá, o Gerson. A gente vai chegar nesse ponto, né? Só sexta que vem, porque agora a gente já está com 47 minutos. Quantos? 47 já, então, 48. Né? Então, e assim, já é o gancho para a semana que vem, não, para outra semana, né? Ah, é? Porque pula uma, vai para outra. Porque vamos assim... avisar logo que o Ladeira tem um compromisso semana que vem, né? Isso. Né? Porque a gente semana que vem talvez não faça o estudo. Não vai ficar para outra sexta. O Gerson está falando. Ouve, Israel, Deus é um só. Exatamente. Deus é um só. Né? E aí Gesiel fala assim, aí é o gancho para a gente ficar com aquele gostinho, né? Quando é assim, mas eu creio no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas. A ideia do Messias é uma ideia que permeia todos os livros do Antigo Testamento. Todos os profetas do Antigo Testamento vão falar desse Messias. E o que é Messias? Né? A gente fica sempre com aquela ideia assim, o que significa Messias? Messias é uma palavra em hebraico, que é Meshiá. Meu hebraico está ruim. Né? O meu também. Messias. Messias é uma palavra em hebraico que tem o mesmo sentido da palavra Cristo em grego. Então a palavra Cristo é uma palavra em grego que significa ungido. O que é ungido? Aí assim, não entendi nada ainda, né? Ungido significa aquela pessoa, né, onde é aplicado um óleo no corpo. Né? Então a gente lembra de unguento, né? Lembra como é o óleo, né? Um azeite, né? onde é aplicado no corpo. Né?
Mas essa é uma tradição hebraica, né? Quando esse óleo é colocado no corpo de uma pessoa, simboliza que essa pessoa foi escolhida por Deus para o seu serviço. É uma pessoa reservada, é a mesma, vamos dizer assim, num certo sentido, é o que significa a palavra santo. Então, quando fala assim, São Paulo, São Pedro, Santo Antônio, São Judas, enfim, a palavra santo significa é alguém reservado ao serviço do Senhor. Então, é uma pessoa designada para que dê continuidade à vontade de Deus. Como se fosse um ungido. Né? Só que há uma diferença muito grande entre a ideia desse ungido e a ideia do santo. Né? Talvez a igreja, para não equiparar as duas coisas, né, colocando o santo como um homem terreno, diferente de Deus ou de Jesus, né, coloca essa palavra santo, mas que na realidade é a mesma coisa. Tá? E é interessante que a palavra Cristo ela vai aparecer somente no Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Né? Então, por isso é que, por exemplo, no início do Evangelho de Lucas, ele vai falar, nasceu o Cristo. Mas é porque o Evangelho de Lucas foi escrito em grego. Mas se nós pegarmos o Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Levítico, e aí é interessante essa questão da tradução, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? Deixa eu pegar aqui o Levítico, acho que capítulo 3. Aqui, capítulo 4. Se nós pegarmos uma tradução que foi feita a partir da Septuaginta, que é uma versão para o latim, vai estar assim: se for o sacerdote, o sacerdote, e aí ele coloca como Cristo, ele vai colocar a palavra Cristo aqui. Mas se você pegar o texto vindo, por exemplo, a Bíblia do Peregrino, que é a tradução direta do hebraico, vai estar assim: se for o sacerdote ungido, a tradução de Messias ou a tradução de Cristo. Né? Para dar uma justificativa que, tá vendo, a palavra Cristo estava no Antigo Testamento, quando na realidade é toda uma questão da tradução. Né? Então, o Antigo Testamento vai falar sempre da vinda do Messias. Todos vão falar que em um determinado momento virá um Messias, né? E aí, como diz o Gesiel, que virá esclarecer todas as coisas. E é interessante essa fala de ele virá esclarecer. Né? Ele virá esclarecer. Porque a maioria dos profetas vai dizer que quando o Messias chegar, tudo vai se transformar. Por isso é que os hebreus até hoje dizem que o Messias não veio. Né? Se a gente olhar, se a gente observar as várias correntes judaicas, né? Os rabinos, o que eles falam quando falam a respeito do Messias, os judeus ainda estão esperando o Messias chegar. Ainda estão esperando ele chegar. Por quê? Porque a maioria, e aí Haroldo vai falar sobre isso, né? A grande maioria dos profetas diz assim: quando o Messias vier, estalou os dedos, tudo se transforma. Tudo se transforma como? O mal vai deixar de existir, a injustiça deixará de existir, e os mansos herdarão a terra, usando a palavra de Jesus. Mas essa é a grande ideia: vai reinar a paz. E o que acontece com o povo hebreu? Vai ficar lá em cima, né? Porque são eles, os escolhidos, são eles o povo que veio trazer, então eles vão ficar no comando de tudo. Essa é a ideia da maioria dos profetas. Quanto tempo, Ju? Já estamos com 55 agora.
Ah, indo para 55. Não deixa de ser a ideia de quando Cristo vier no coração de todas as pessoas, a Terra vai regenerar, né? é isso que a gente vai comentar No daqui a 15... coração das pessoas. Aí sim, tá certo, né? Mas é esse gancho que não, nem todo mundo entende, né? Mas que Então, Gesiel já entendia, no caso, como Gerson, meu Deus, como Gerson bem falou que Gesiel já era um espírito muito evoluído. uhum. Então E quando 55 minutos, é. E aí, por exemplo, na continuação, rapidinho, quando ele diz assim, os profetas nos afirmam que os homens não o compreenderão. Então, ele tem uma noção, só assim, para dar um gostinho, ele tem a noção do que Isaías falava sobre o profeta, sobre o Messias. Acho que o maior profeta que foi Isaías, ele dizia assim, ó, o Messias não vai mudar o mundo, mas ele vai promover um desequilíbrio, vai promover um débito e o planeta, o mundo, ele vai ter que se reequilibrar para aí sim, quando se reequilibrar, ele se transformar. Será que esse Messias já veio? E é a pergunta que a gente deixa, né, para o próximo estudo. fica para 15 dias, Isso, daqui a fica 15 para o dias. próximo estudo. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos vocês. Ladeira, muito obrigada Eu que por me fazer agradeço. fundir a mente. Toda semana a gente fica fundindo a mente. Não é só a tua, não. Não é só a tua. Mas obrigada, porque realmente é um apoiando o outro, né? Um puxando o outro, e aí a gente vai indo, vai indo. Então, muito obrigada a Tô Gesso também, ó, contribuiu tanto. Ai meu Deus, Josiane, esqueci. Josiane. Josiane, a Socorro, que sempre contribui também. Obrigada a todos que sempre estão presentes. Fabi E aí com a até gente também. amanhã. Hã? A Fabi também Quem? está com a gente. Fabi, Fabi também, verdade. Obrigada, Fabi está sempre presente também. Dona Elza, muito obrigada, Dona Elza, sempre presente. Né? Então, até amanhã com o Evangelho segundo o Espiritismo pela Cevic, cevic.ba. E sexta-feira que vem vai ter live. Não Paulo Estevam, mas vai ter alguma coisa que eu vou preparar para vocês, tá bom? então vou fazer a prece para a gente. Ué, mas a prece eu Pra tinha gente esquecido, já deu tchau. já dando tchau, né? 2 minutos. Então, vamos respirar profundamente e soltar o ar bem lentamente, para que a gente possa serenar. Talvez tenhamos ficado bastante agitados, bastante pensativos, com a mente girando muito por conta de tanta informação, por conta de tantas ligações entre as três revelações. E agora é o momento de nós acelerarmos um pouco, de trazermos a calma e a paz. E juntos, vibrando em harmonia, elevarmos o nosso pensamento ao Pai, ao Divino Amigo e a toda a equipe espiritual que nos acompanha, nos ajuda, coordenando este trabalho, coordenando este estudo da obra Paulo Estevam. Obrigado por tantas lições, obrigado por nos intuir a saber o que procurar, a saber o que trazer e poder ajudar a tantos companheiros, incentivando o dom da leitura, incentivando o dom do estudo, da compreensão da verdadeira lei, da lei divina, da lei de amor e de caridade. Que nós possamos continuar na nossa jornada, no nosso trabalho, cada vez mais, nos purificando
nos transformando, para assim transformar o planeta. Tanto a te agradecer, querido Pai, e a te pedir somente que continue conosco, nos amparando e nos guiando, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, mais uma vez, obrigada a todos. Beijos. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima.